Olá, um bom domingo a todos. Você que está de casa também, seja bem-vindo. Todos que estão aqui também, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Primeiramente, desejar feliz Dia das Mães para todas as mamães que estão aqui nos assistindo. Que Deus as abençoe, ilumine e guie o caminho de vocês e que continue nos amando e cuidando da gente como tem feito todos esses anos. E agora, ainda para a gente louvar ao nosso Deus, vamos nos colocarmos em pé e cantar ao pé da cruz, que possamos entregar o nosso coração a Cristo através deste louvor.
Bom dia a todos. Saudamos os irmãos presentes, saudamos você também, que nos assiste através das redes sociais. E hoje é um dia especial, né? Hoje comemoramos o Dia das Mães, né? Felizes aqueles que ainda têm a sua mãe. Felizes aqueles que as reconhecem. Eu tenho o privilégio de ter ainda minha mãezinha, né? Completou há pouco 90 anos, já é totalmente independente dos cuidados, mas tem sempre uma palavra de carinho, e eu sou grato a Deus, porque Ele ainda me dá este privilégio, a mim, minhas irmãs, meu irmão, e eu tenho certeza que cada filho aqui tem essa gratidão no coração. E nós gostaríamos de estarmos orando pelo início do nosso culto, mas também queríamos orar pelas mães. Eu gostaria de convidar aqui neste momento, pelo menos uma mãe que pudesse representar aqui todas as mães. E assim, então, eu gostaria de convidar também uma avó. Temos uma avó aqui? Temos várias. Eu vou convidar a irmã Gilda, então. Irmã Gilda, por favor. Gostaria de convidar a irmã Gilda, representando uma avó. Ok. Irmã Marlene, a senhora pode representar as mães aqui? Temos alguma bisavó aqui neste momento ou não? Ainda não, né? Temos várias na igreja, mas neste momento, hoje muitas delas estão, apesar de ser o Dia das Mães, estão aí ocupadas em tarefas, preparando aí um momento diferente, né? Um almoço diferenciado. Por isso que muitas delas não estão aqui. Estão cuidando. Eu queria ficar aqui no meio de vocês duas. Uma fica de um lado. Por favor, irmã Gilda, venha a senhora aqui deste lado. Irmã Marlene, venha um pouquinho mais para cá. E eu estou feliz porque elas estão aqui representando as mães. Obrigado pela presença de vocês. Que Deus possa continuar abençoando vocês, a mãe, a irmã Marlene, e aqui a vovó. Poderia ser bisa, né? Poderia ser bisa já, né? Poderia ser bisa já, né? O tempo vai se encarregar disso, né? Mas pode falar. Então, eu estou atrasada, né, irmão? Né? Que o Senhor seja louvado com a presença de vocês, que representa todas as nossas mães e as mães que também estão nos assistindo através da internet. E antes de nos ajoelharmos aqui para orarmos, eu gostaria de lermos aqui este texto, né, de Ellen White, que diz assim: o rei em seu trono não tem função mais elevada que a mãe. A mãe é a rainha do lar. Ela tem em seu poder o modelar o caráter dos filhos, para que estejam capacitados para a vida mais alta, imortal. Não existe função mais elevada, né? E por isso nós somos gratos às nossas mães e vamos pedir todos aqueles que puderem, vamos nos ajoelhar e pedirmos a bênção de Deus para o nosso culto, e também as mães que estão aqui, se puderem, a senhora pode permanecer de pé, irmã, fique à vontade, tá bem? Senhor nosso Deus, nós estamos agradecidos porque na manhã deste primeiro dia da semana, nos trazes à sua casa de oração para podermos prestar a Ti um culto de adoração e um culto de louvor. Aqui estamos nós, os filhos, todos nós somos filhos, todos nós temos ou já tivemos a nossa mãe, e nós queremos agradecê-lo
pela vida delas. Que tu possa, Senhor Deus, abençoar todas as nossas mães. Aquelas que se fazem presentes, aquelas que estão nos assistindo neste momento, que tu possa ser com elas, Senhor. E nós, mais uma vez queremos dizer, somos imensamente gratos, porque colocaste elas em nossa vida, elas que nos trouxeste, nos deste a vida, carinho, cuidado, proteção. Que tu possas cuidar delas neste dia que foi escolhido para homenageá-las. Abençoe as nossas mães. Abençoe aqui a irmã Marlene, que representa as mães aqui à frente. Abençoa a irmã Gilda, que é mãe, mas também já é avó, representando todas as avós. E assim, Senhor Deus, que elas possam ter a tua bênção. Fica conosco, que o teu Espírito Santo aqui esteja, continuando abençoando o nosso culto. A palavra de Deus daqui a pouco será aberta, que tu possas nos agraciar com os teus ensinamentos. Fica conosco, nos dê a tua paz, a tua bênção, perdoa as nossas faltas e os nossos pecados. Oramos no doce nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, irmã Marlene. Que Deus abençoe, irmã Gilda. Que o Senhor abençoe vocês. E que tenhamos um feliz culto. Uma saudação aqui para as nossas mães, né? Que o Senhor nos abençoe. Olá, queridos. Sejam bem-vindos a mais um Momento da Saúde. Feliz Dia das Mães para todas nós. Como é o seu dia a dia? Você já acorda pensando em várias coisas? Levantar cedo, os compromissos do trabalho, os filhos que estão deixando na escola, as responsabilidades de cumprir as metas. Sabe o que, quando começa a acumular tarefas na nossa cabeça? Às vezes a gente tem os compromissos da igreja, várias coisas. E aí começa a se tornar uma, entre aspas, uma certa bola de neve. O nosso cérebro não começa a comportar tudo isso. Vocês já ouviram falar sobre o SPA, a Síndrome do Pensamento Acelerado? São muitas tarefas. Você tem que fazer uma coisa ali, outra ali, e você não consegue dar conta. Disso pode resultar ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Em alguns casos, requer tratamento com terapeutas e até medicação. Para vocês terem uma ideia, eu vou chamar a Kátia aqui. Ela passou por alguns problemas de saúde devido às pressões no trabalho. Só para vocês terem uma ideia, o que acontece no nosso físico e na nossa mente, o que aconteceu com ela. É isso mesmo que ela falou, acúmulo de atividades, a gente não consegue nem dormir, porque a gente fica pensando naquilo que eu vou fazer no outro dia, e começa a vir a ansiedade, né? Porque a gente não dá conta, as informações são muito rápidas, as empresas querem tudo para ontem, e isso acaba atrapalhando primeiramente o sono. E depois, consequentemente, por dar conta do trabalho, no meu caso, eu não tinha mais horário de almoço. Então, eu me estendia. E, às vezes, eu ia almoçar 4, 5 horas da tarde, comia alguma coisa muito rápida, já não descia, né, lentamente, sim, tudo rápido, para voltar, para terminar. Trabalhava até 10 horas, 11 horas. Chegava em casa, só tomava banho e ia dormir, já pensando nas atividades. Então, toda essa era a rotina. E, em um momento, eu me vi já com síndrome da ansiedade, já sem dormir, por várias informações na mente. Então, um deles já é a falta de sono, né? E depois começaram a vir os sintomas de o coração acelerado, falta de ar. E aí, isso no começo.
né? Então, esse já começou a ser os gatilhos para a minha crise de ansiedade. Depois de um tempo, eu não cuidei, porque a gente acha que é tudo normal, a gente vai levando, mas teve um momento que eu comecei a sentir formigamento no braço, dor na nuca, e começou a ser muito frequente. Teve um dia que eu fui parar no hospital, eu saí do trabalho, já fui andando até o hospital, que eu trabalhava na Avenida Paulista, fui no Santa Catarina, andando, conversando com Deus, porque eu achei que eu ia morrer, porque são sintomas de derrame, a gente já acha que a gente está tendo um infarto, e isso por volta eu tinha uns 30 anos. E quando eu cheguei lá no hospital, ele até falou, você está sozinha? Eu já estava chorando, desesperada, porque você já acha que vai morrer. Fizeram todos os exames, não deu nada. Isso foi a primeira vez que eu fui no hospital. Nas outras vezes eu acordei de madrugada, com falta de ar, chorando. Aí meu marido, falei, precisa me levar para o hospital, eu vou morrer, eu estou passando mal. E foi os mesmos sintomas. Quando eu cheguei no hospital de madrugada, aí os médicos fizeram o exame, tudo normal, e o médico me deu atestado de 3 dias. Eu fui responsável, acabei não pegando esse atestado, voltei a trabalhar, porque era final de ano, era fechamento, e ninguém ia fazer minha atividade. Então, eu fui negligente já aí. E o corpo já dizendo que eu não estava bem. E com a mesma rotina, não almoçava, e é o que eu comentei da minha rotina. E aí teve a terceira vez que eu fui para o hospital, essa foi que eu me determinei que realmente não estava bem. Aí o médico falou, você precisa de ajuda, você está com a mente cansada, você não vai dar conta. Até agora a gente não achou nada nos seus exames, mas você pode ter certeza, se você não tratar sua mente, futuramente você vai ter ataque cardíaco, você vai ter coisas até piores. E aí eu me assustei bastante, porque eu era nova ainda, né? Ainda não tão velha, mas eu era mais nova. E aí foi onde eu fui atrás de terapia. Me tratei. Hoje eu sei os gatilhos que me conduzem à crise de ansiedade. E a minha dica aí, gente, é quando começarem esses sintomas, não demorar para já ir atrás de tratamento, porque realmente é isso. Eu vejo muitas pessoas morrendo novas por ataque cardíaco, derrames, enfim. E, provavelmente, um dos grandes fatores é essa crise de ansiedade não tratada. E a crise de estresse, enfim, todos esses acúmulos que a gente não dá conta. E se determinar, porque a gente se colocar e falar assim, eu não dou conta de tudo. Então, eu sou uma só, eu tenho 24 horas, como todo mundo, e ressignificar a vida, né? Porque é isso que faz com que a gente mude muitos hábitos. Hoje, ainda, algumas coisas eu ainda fujo um pouquinho, mas eu volto, eu lembro de tudo que aconteceu e falo, não, é isso que eu quero para a minha vida. E, com certeza, Deus aí abençoando também, pedindo a direção de Deus. Então, desculpa passar um pouco do tempo, mas é importante o que ela está falando, porque o nosso estilo de vida, a nossa correria e o nosso ganha-pão, às vezes, nos faz cair nessa situação. E aí, o que a gente faz? Trabalha demais, fica sem pagar as contas, mas o nosso corpo não aguenta. Vai chegar uma hora que acontece tudo isso com o que a Kátia falou. Nós precisamos tomar decisões. Deus é maravilhoso. Eu fico incrível quando eu estudo a área da saúde. Vocês sabiam... Ô, Jojo, coloca a foto número 1, por favor. Vocês sabiam que os exercícios aeróbicos, eles trazem um impacto no cérebro, uma parte química que traz esse equilíbrio para a nossa saúde? Eu vou só contar rapidamente alguns dos benefícios. Ele ajuda a você ter mais atenção, ele ajuda na memória, no crescimento do hipocampo cerebral. Ele pode desacelerar no encolhimento dessa região que acontece com o envelhecimento da nossa vida. Olha o que o exercício faz no cérebro. Ele diminui a ansiedade. Os exercícios aeróbicos podem amenizar a ansiedade, a depressão, porque eles desaceleram os danos e a quebra das células cerebrais. Ele diminui o risco de demência, mal de Alzheimer, entre outras. E ele ajuda a dormir bem, porque ele traz um certo relaxamento. Para algumas pessoas não é bom fazer à noite, porque o corpo pode ficar um pouco agitado, e para outras não faz diferença. Jojo, joga a foto número 2, por favor.
Não sei se vocês conhecem, esta mulher é a Solange Frazão. Ela é personal trainer. Ela é a musa do esporte. Ela tem 60 anos. E aí o que aconteceu? Ela passou por um divórcio e teve a guarda compartilhada dos filhos. Ela é a musa da saúde. E aí o que aconteceu? Uma vez, ela tem 3 filhos. Os filhos foram sair com o pai e o carro capotou. Ela começou a ficar em desespero. Mesmo que depois que os filhos ficaram bons, ela não conseguia, nas outras visitas, deixar os filhos ir. Mas tinha que ir, porque tinha uma decisão judicial, etc. Ela começou a entrar com síndrome do pânico. E ela falou assim, e o médico falou assim, olha, eu vou entrar com uma certa medicação para você. Eu sei que cada caso é um caso, mas ela falou assim, eu não quero, eu tenho medo de causar dependência em mim. E aí, ela começou a pesquisar, e ela começou a fazer, olha, irmãos, simples, ela começou a fazer corrida. Isso aconteceu também quando eu passei pelo divórcio, eu entrei num... Né? E aí, começou a ter um impacto químico no cérebro dela. Ela começou a ficar bem, ela não precisou tomar medicação, e ela está aqui para contar que ela está ótima, ela não toma medicação nenhuma. Ela é um exemplo de saúde. E aí eu faço uma pergunta. Não tenho tempo para fazer exercício. O nosso corpo foi feito para fazer exercício. Se você não consegue, o nosso corpo vai cobrar lá na frente. Várias doenças vão vir. Nós precisamos separar. É difícil, mas nós precisamos fazer. Que Deus nos abençoe, que nós possamos ser luz para as pessoas. E muito obrigado. Obrigado, Kátia. Bom dia, igreja. Um feliz domingo a todos. Feliz Dia das Mães para quem é mãe, né? Que é uma coisa muito importante nas nossas vidas, ser mãe. Você que está aí do outro lado também, que está nos assistindo pela live também, um feliz Dia das Mães. Que Deus possa continuar nos abençoando para essa missão tão linda que Deus nos concedeu. E hoje, nós estamos com um tempinho curto aqui, eu quero chamar aqui a Veline. Por favor, Veline, você é nossa convidada. Hoje aqui é o momento dos convidados, você já sabe. E a Nancy, que o Marcelo pediu para te entregar também algo especial, Nancy. Então, você vem aqui. E aqui tem uma lembrancinha para você, tá, Veni? Que Deus possa te abençoar e você possa continuar. Como que é? Veline. Tá bom, Veline? Deus te abençoe ricamente, você possa continuar vindo conosco. Nós aguardamos você também, então, no próximo domingo para estudo bíblico às 10 horas, tá bom? Então, domingo que vem vai continuar, se Deus quiser, que Deus possa te abençoar. E nós temos os cultos de quarta, sábado e domingo, que você possa estar aqui conosco. A Nancy, muito obrigada pela sua presença, você é sempre muito bem-vinda aqui conosco, Nancy. E aqui tem a lembrancinha, porque o Marcelo ele disse assim, olha, ela comentou comigo que está querendo tratar da saúde, que ela quer entrar com umas coisas especiais aqui da nossa igreja, da saúde. Então, ele está te enviando esse livro em nome da igreja, que você possa fazer muito bom uso dele, tá bom? E essa é a lembrancinha que você não estava ontem, então mandaram também te entregar. Então, que Deus possa continuar te abençoando e que você possa continuar estar vindo aqui conosco. Sinta-se bem conosco, o pastor te recebe com muito carinho também e toda a igreja te recebe com o nosso abraço, tá bom? Que Deus te abençoe ricamente, viu? Você mora no nosso coração. Que Deus abençoe a todos. Bom dia a todos. Esse momento é um momento de adoração também, através do nossos dízimos, das nossas ofertas. E aqui, o texto de hoje está em Gênesis 14, o verso 18, que diz o seguinte: Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abraão, dizendo: Bendito seja Abraão,
pelo Deus Altíssimo, e bendito seja o Deus. E Abraão trouxe ali o seu dízimo de tudo que ele tinha. Então, são palavras para nós meditarmos. Deus é o Deus do ouro, da prata, então que nós possamos trazer a Ele os nossos dízimos, as nossas ofertas. Você que está nos assistindo também tem a oportunidade de agradecer a esse Deus através das nossas informações que estão aí surgindo para vocês, através do 7Me, através da nossa conta bancária, através do nosso Pix. Se você quer também entregar a Deus uma oferta, esse é o momento. Que Deus possa abençoar a todos. Você que não veio preparado, não se sinta constrangido. Com certeza você terá várias oportunidades de aqui agradecer a Deus através dos dízimos e das ofertas. Então, nesse momento, os nossos diáconos têm a oportunidade de passar as salvas. Um bom domingo a todos vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar, na sua vida, no seu coração. Mais uma vez eu gostaria de parabenizar todas as mães presentes aqui na nossa igreja, e você também, mãe, que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, vai um grande abraço para você, que Deus te abençoe ricamente. Nesta manhã nós temos o privilégio de ter conosco o pastor Danilo. O pastor Danilo, ele é distrital, aqui da Moca, pertinho da gente, um grande amigo nosso. Ele já serviu a essa igreja por quase 2 anos, lá no Canadá. Foi 1 ano e meio, é isso, Danilo? 1 ano e meio no Canadá. Então, nós temos um pastor internacional aqui conosco nesta manhã, um grande amigo nosso, já trabalhou comigo em um dos meus distritos, nos ajudando, nos auxiliando ali na área de evangelismo. Uma pessoa que eu tenho um carinho muito especial, e já já ele vai estar aqui nos trazendo a palavra de Deus e também seremos alimentados. Nesse instante, então, nós iremos convidar a nossa equipe de louvor, iremos ouvir um hino que vai nos preparar para a mensagem que nós iremos ouvir já já. Que Deus abençoe a todos vocês, meus queridos. Vamos nos colocarmos em pé.
Eu sinto que os anjos de Deus estão aqui. Eu sinto que a glória de Deus está Você ora comigo, por favor? Pai querido, obrigado pela dádiva de estarmos neste bom lugar. Obrigado pelo privilégio de conhecermos o Evangelho, de fazermos parte da família de Deus. Obrigado por estarmos aqui com os nossos irmãos, pessoas a quem a gente ama, por quem nós somos amados também. E obrigado porque agora a gente vai aprender da Tua Palavra. Dê sabedoria para a gente. Ajuda-nos a compreendê-la e que ela faça diferença na nossa vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito bom dia, Planalto. Olha aí onde anda a minha idade, hein, ô Gilmar? O irmão me cumprimentou ali, eu dei um bom sábado, todo animado para ele. Que ponto chegamos. Que bom estar aqui na Igreja do Planalto, uma honra para mim. A Igreja do Planalto está com o culto aos domingos pela manhã, a exemplo do que acontece na Moca. Já há alguns anos na Moca o culto de domingo é às 10 da manhã, das 10 às 11. Então terminou lá, tive a alegria de vir para cá, vim muito bem acompanhado. O Rogerinho ali, ó, primeiro ancião da Moca, veio comigo, um aceno para o Rogério. Gilmar, obrigado pelo carinho, pela honra de estar aqui, que bom ver sua esposa, amada filhinha, aquela flor. Foi no distrito de Ponte Rasa, Rogério, Gilmar, olha a minha cabeça aí, onde eu tive a alegria de trabalhar com o Gilmar, e lá aconteceu um dos batismos mais bonitos que eu já assisti, que foi daquela família da Verônica, do Sérgio e dos 3 filhos. Foi linda, lindo. Aí fica um testemunho para você. A Verônica e o Sérgio eram ex-adventistas há muitos anos atrás, aí começou o evangelismo, a gente, vamos visitar os ex-adventistas da igreja. Aí quando a gente chegou lá, estava o Sérgio e a Verônica, só que agora eles tinham 3 filhos, e foi bonito demais aquela família com 5 dentro do tanque, coisa linda, fica um exemplo para a gente, da necessidade da gente ir atrás, né, irmos atrás dos nossos irmãos que um dia estiveram aqui, que por essas coisas da vida talvez não estão mais. Feliz Dia das Mães para todos. Irmãos, se for colocar na balança o que eu devo para o Gilmar, eu teria que fazer uma série evangelística de 365 noites no ano, de tanto que o Gilmar já fez por mim. É um privilégio poder estar aqui. Eu trapaceei o pessoal da mídia, porque eu disse para o pessoal da mídia que o tema de hoje seria o Jesus que eu não conhecia. No entanto, é Dia das Mães, então eu quero falar sobre algo relacionado à maternidade. Tem a ver, quero falar sobre uma mãe na Bíblia. E eu queria te convidar, se você quer me acompanhar na leitura, no livro de Ruth. Abra sua Bíblia, no livro de Ruth. Você passa ali pelo Pentateuco, aí você passa por Josué, por Juízes, e você chega ao livro de Ruth. Olha, eu vou te dizer que o livro de Ruth tem se tornado um dos meus livros prediletos na Bíblia, de tanta coisa boa que tem nesse livro aqui. Quanta coisa boa tem no livro de Ruth. Na verdade, o livro de Ruth dá para fazer tranquilamente uma semana de oração. Mas hoje a gente vai meditar poucos minutos. Abra a Bíblia no livro de Ruth e aí você deixa ela aberta, porque a gente vai pensando alguns versos dela e vamos comentando sobre eles e depois a gente volta para o texto, tá bom? Abra aí, Ruth, capítulo 1, e eu quero ler o verso 1. Ruth, capítulo 1, leia comigo o verso 1, e aí vai apresentar para você e para mim uma família. Ruth, capítulo 1, verso 1, o texto bíblico diz assim: que na época dos juízes, houve fome na terra. Teve fome naquele lugar, fome. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos. Então aqui está falando de uma família. Essa família era o marido, a esposa, e eles tinham 2 filhos. Foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Eles foram para a terra de Moabe. O verso 2 identifica a família. O homem se chamava Elimeleque
e a sua mulher se chamava Noemi, e os seus dois filhos, Malom e Quilion. Queridos, esse texto, ele chama a nossa atenção por algumas razões. A primeira razão pela qual esse texto chama a nossa atenção é porque ele diz que houve fome na terra. E por ter havido fome na terra, aqueles servos de Deus, aqueles israelitas, aqueles judeus, eles saem de onde eles estão e eles vão buscar comida em Moabe. Sobre Moabe eu falo daqui a pouco, mas o ponto é o seguinte, o ponto é que tinha fome lá. Existe uma família, a Bíblia diz, a Bíblia se encarrega de dizer o nome da família, lá estava esse casal com 2 filhos, e agora aquele casal, aquela família, aquele marido, aquela mulher, eles precisam enfrentar talvez a situação, ou uma das situações mais doloridas para um pai e para uma mãe. E certamente uma das situações mais doloridas para um pai e para uma mãe é ter que encarar a fome. Porque o texto diz que não era fome que atingia apenas uma casa ou outra, não era fome que atingia apenas o marido e a mulher, era uma fome que atingia toda a família, inclusive os filhos. Que tragédia deve ser essa? Que tragédia deve ser o fato de você saber que você não tem o que colocar na mesa para os seus filhos comer? Que tragédia deve ser para o coração de uma mãe imaginar que os filhos vão amanhecer no dia seguinte e eles vão amanhecerem dizendo assim, ô mãe, eu estou com fome. Tem pão? Não tem pão. Tem mingau? Também não. Tem suco? Não tem. Tem leite? Tão pouco. Não tem o que comer. Que tragédia, que tragédia. Que tragédia para um pai e para uma mãe ter que responder para os filhos famintos que não há definitivamente o que colocar na mesa, porque a escassez, nesse caso, não era escassez que era realidade apenas no lar da Noemi, do seu esposo, era escassez que reinava em toda a terra de Israel. Que tragédia, queridos. Eu cresci numa casa, 5 filhos, pai e mãe, periferia, extremo leste. Um cômodo só, foi ali que os 5 cresceram. Sem absolutamente nenhum luxo. Nunca passamos fome. Nunca passamos fome, graças a Deus. Mas era tudo dentro do limite. Completamente dentro do limite. Tão no limite que a mãe de Arista, até hoje, quando ela saía para o trabalho, ela deixava R$1. E aquele R$1 tinha destino certo. Aquele R$1 é para que comprássemos 10 pães. Naquele período, o pão era vendido por unidade. Hoje dá para comprar um pão. Outro dia eu comprei pão lá na Moca, comprei 3 pães, deu R$3,60, R$1,20 cada pão. Dá para crer? Mas naquela época, com R$1, você comprava 10 pães. E eram 2 pães para cada filho. Se por alguma razão, naquela manhã, algum filho tivesse amanhecido com um pouco mais de fome, ia ter que esperar até o almoço, porque eram 2 pães para cada filho. Era o que tinha. E por ter crescido num lar simples, algo foi impresso na minha mente. O que foi impresso na minha mente é o seguinte: a fome, ela é inadmissível. Inadmissível. A Bíblia ensina para nós que a fome, ela ofende a Deus. Em muitos momentos você vai ver Jesus multiplicando o pão, em outros momentos você vai ver Jesus falando, olha, o reino dos céus vai ter um grande juízo lá antes da entrada naquele lugar, e eu vou receber nesse reino aqueles que na ocasião em que eu tive fome, eles me deram de comer, porque a fome ofende o céu, a fome é agressiva a Deus, e a fome é agressiva a Deus, porque a fome, para além do fato de oprimir aqueles que são objeto do amor de Deus, a fome também é resultado do mundo injusto que a gente vive. Então, por ter crescido num lar muito simples, e também por compreender a vida de Jesus, eu sei que ninguém pode passar fome. É inadmissível ter alguém perto de mim e esse alguém perto de mim com fome. Olha, se alguém pede dinheiro na rua, vai depender muito para eu poder dar o dinheiro para ele. Mas se pedir comida, é inadmissível. Não tem cabimento, porque eu sei que a fome, ela ofende o céu. Outro dia eu estava no shopping Tucuruvi, quando cuidava do colégio lá, e aí fui comer no shopping.
E eu cresci numa casa onde, como eu já disse para vocês, que era tudo muito simples. Então, a gente aprendeu o seguinte, desde cedo: jamais pode ter miséria. Jamais. Se você for hoje na casa da minha mãe, olha, você vai sair de... Se você almoçar no domingo lá, você só vai ter fome na próxima quinta-feira, de tanto que ela vai te fazer comer. Porque não pode ter miséria. Por outro lado, como era tudo muito simples, a gente aprendeu que não pode ter desperdício. Não pode. E é assim que a gente caminha a vida. Não pode ter... Eu me incomodo quando... em igreja que já participei aí tem o junta-panela, aí o menininho já comeu a primeira vez, ele está lá na fila de novo para pegar a comida, aí a tia, a diaconisa da asa, ou seja lá quem for, não, volta, você não pode pegar agora, espera todo mundo comer e você volta. Não, deixa o menino comer 10 vezes, e quem está lá, depois se tiver, ele come, mas não pode negar comida, não pode. Então, não pode ter miséria, mas também não pode ter desperdício, porque existem pessoas que passam fome. Por essa razão, eu caminho a vida assim. Não tem miséria, mas não gasta à toa. Então, se eu vou comer na rua, eu vou caçar o lugar que tenha a comida boazinha, mas que seja barato, porque eu vou ficar calculando. Aprendi com a mãe ficar calculando. Nossa, esses 30 que está gastando aqui, dava para fazer comida para a semana inteira. Sabe essas coisas, né? De gente pobre, é isso aí. E aí eu estou na fila lá, cacei a refeição mais barata que tinha para eu poder comer. E aí um rapaz me cutucou, amigo, estou com fome, então almoça comigo, vamos comer. Ele falou, mas eu estou com muita vontade de comer yakisoba. E aí eu vi, puxa, é mais caro, né? É mais caro. Só que, pensa só, ele não está pedindo um carro, ele não está pedindo uma viagem internacional, ele está dizendo, eu tenho fome, e eu gostaria, se fosse possível, eu queria comer um yakisoba. Vai comer yakisoba então. Aí fomos para a fila do yakisoba. Aí quando estávamos no momento de pedir, a moça falou, tem o pequeno e o grande. E o pequeno custa tanto e o grande custa outro tanto. Aí eu olhei para ele, e aí, amigão, qual que é o tamanho da fome, o pequeno ou o grande? Talvez o meu egoísmo palpitante para que ele dissesse o pequeno. Ele falou, olha, eu acho que eu consigo comer o grande. Dava para comprar uns 3 almoços do meu. Mas dá o do grande para ele, dá o do grande, porque a fome é inadmissível, ninguém pode passar fome. Eu estava no Rio de Janeiro com um amigo, e alguém nos parou na rua. E esse alguém que nos parou na rua falou assim, rapaz, eu estou com fome, você consegue comprar um lanche para a gente? E a gente foi lá comprar o lanche para ele. E aí ele, olha, se não fosse abusar, você compraria um refrigerante também? Não tome refrigerante, tá bom? Não tome, não estou te incentivando a tomar coisa que faça mal à sua saúde. Mas o fato é que ele pediu o refrigerante. Aí um olhou para o outro assim, já está abusando, né? Quer o refrigerante também? Aí, graças a Deus, que um iluminado pegou e falou, poxa vida, mas um ser humano não pode, um ser humano que não tem acesso a isso todos os dias, ele não pode ter o desejo de estar com vontade de tomar um refrigerante? E aí aquele amigo me ensinou que, mais uma vez, me lembrou que a fome é inadmissível, porque a fome ofende o céu. A Bíblia diz, no texto que a gente leu, que houve fome. E não era fome apenas para o pai e para a mãe, era fome para o pai, para a mãe e para os 2 filhos. Que tragédia! Que tragédia! Eu sei, irmãos, que a minha mãe era uma alegria, porque minha mãe diarista era uma alegria. Quando ela ia trabalhar nos prédios ali na região leste, que para a gente era o Morumbi da Zona Leste, e ela trazia restos de comida de domingo da família. E para a gente era um banquete, era maravilhoso comer resto de comida dos outros. Não o resto que foi para o lixo, o resto da lasanha que sobrou. Vilma, você leva para casa? É claro que leva, vai ser muito bem-vindo para os meus... E a gente comia com tanta alegria. E aí, quando eu leio esse texto e lembro da minha história, nossa, tinha fome, e eles não tinham que dar para comer para o filho, que tragédia. Só que a história piora. Sabe por que a história piora? Porque a história diz, olha, que em Israel houve fome. E essa família que era temente a Deus, a família de Noemi, seu esposo e os 2 filhos, eles ouviram dizer que por alguma razão tinha comida em Moabe. E a Bíblia diz então que eles rumam em direção a Moabe. Por que essa informação é crucialmente importante? Sabe por que essa informação é preciosíssima? Porque Israel era a terra do Senhor.
Ou Israel era o povo que Deus havia chamado, lembra da história toda, né? O povo que Deus chamou para poder ser luz para o mundo, Canaã, a terra que emana leite e mel, e o povo de Deus, o povo que teme a Deus. E Moabe, qual que é? Moabe é a terra dos infiéis, a terra dos pagãos. E agora, pensamente, tenta conceber o que havia na mente do marido e da Noemi o primeiro drama é pensar o seguinte: nossa, a gente adora Deus, a gente serve o Deus do céu e tem faltado comida na nossa mesa. Como se não bastasse essa tragédia, falta comida na mesa de quem é fiel ao Senhor e tem comida na mesa de quem é pagão. Você consegue imaginar como é que isso bugou ou mexeu com a cabeça daquela família? Senhor, qual que é a resposta para uma situação como essa? A gente te teme, a gente te serve, a gente te obedece, a gente é leal a ti. E falta o básico para alimentar os nossos filhos. Mas na casa daqueles que não querem nada contigo, tem o que comer. Você sabe que esse é um questionamento que acompanha o ser humano ao longo da história. Quando você lê o livro de Salmos, de forma permanente o salmista vai estar dizendo: por que parece que aquele que serve a Deus sofre opressão, é machucado, é preterido, e aqueles que não tem nada com a fé, não tem nada com Deus, parece prosperar? Você já se questionou isso, sim ou não? Outro dia, alguém me disse assim, alguém que perdeu um filho. Ela disse assim: por que, Danilo? Por que, pastor? Que tanto gostaria de ter um filho, tanto gostaria de cuidar de uma criança, tanto amor para direcionar ela, o meu filho nasceu precoce, prematuramente morreu. Ao passo que tantas outras famílias aí têm filhos e abandonam. Por que a gente que tenta fazer a vontade de Deus, por que a gente que tenta andar no caminho que Deus orienta, parece que o sol não brilha, parece que a vida não avança, ou parece que o sofrimento bate à nossa porta? E por que parece que aqueles que não querem nada com a fé têm uma vida mais afortunada? É aquela lógica que a gente usa também quando alguém falece e na nossa tentativa de consolo, a gente diz assim, ó: nossa, mas essa pessoa era tão boa, e por que faleceu precocemente? Porque parece que está impresso na nossa mente que o sofrimento, ou o problema, ou a luta, ou a escassez, ou a fome, está tudo certo se atingir os infiéis. Mas atingir os fiéis, aquele que teme a Deus, isso não tem cabimento algum. E eu imagino que essa pergunta que era carregada por Noemi, pelo esposo e pelos filhos, por que para a gente que teme o Senhor falta recurso? E por que para aqueles que são pagãos entrou na lista deles das perguntas irrespondíveis, ou aquelas perguntas que a gente vai ter resposta só no céu, só na eternidade. Só que a Bíblia vai ensinar para a gente, no livro de Ruth, que a Noemi não conseguiu a resposta do porquê. Senhor, por que faltou comida na mesa? Senhor, por que não tem para a gente, mas tem para os infiéis? Noemi não teve a resposta, porque ela morreu. Mas quem escreveu o livro de Ruth deixou a resposta para a gente. E eu quero continuar caminhando no livro aqui com você. Venha comigo, a gente tem mais alguns poucos minutos, e eu queria ler mais uns 2 ou 3 versos, porque a Bíblia diz que houve fome ali, aquela família migra então para Moabe e passa a viver ali. Só que algo mais trágico aconteceria, atingiria aquele lar. Porque a Bíblia conta para nós aí no verso 8, que disse-lhe Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Por que eu li esse verso, não li os anteriores, por questão de tempo? A Bíblia diz que quando eles chegam em Moabe, os 2 filhos de Noemi se casam. É aqui que vai entrar na história a mulher conhecida como Ruth. Só que a tragédia, que já era muito grande, uma família que estava longe da sua pátria, longe da sua terra natal, agora a Bíblia conta para a gente que os 2 filhos da Noemi morrem. E não apenas os 2 filhos, o marido também. Que tragédia alcançou a vida desta família, ou desta mãe, dessa esposa? Ela perdeu os 2 filhos e ela perdeu o marido.
Tem como explicar um negócio desse? Tem como você usar palavras humanas para consolar uma situação como essa? Uma mulher que sai da terra dela em busca da subsistência, em busca da sobrevivência dos filhos, e ela chega lá, e ao chegar lá, ela perde os 2 filhos e o marido. Quem explica um negócio desse, irmãos? Racionalmente. Quem consegue medir o tamanho dessa dor? Uma mulher que é viúva, mas não apenas viúva, uma mulher que é solitária porque não tem nenhum dos 2 filhos. Que tragédia! Que tragédia alcançou a vida da Noemi. E aí a Bíblia diz, então, que passados alguns anos da Noemi ali na terra de Moabe, depois de perder o marido e os 2 filhos, ela pensa assim, eu não tenho mais razão nenhuma para continuar aqui, Deus se tornou favorável lá para a minha terra, de onde eu vim, lá voltou a ter comida e eu vou voltar para lá. E aí você conhece essa parte da história, né? Porque aí as 2 noras de Jesus, 2 noras com... 2 mulheres com M maiúsculo, elas dizem assim para a sogra, olha, a gente vai contigo, sogra. E aí a sogra, você conhece, a sogra diz assim, não, vocês não vão, olha a minha situação, eu já sou idosa, eu não tenho como casar mais, e mesmo se casasse e tivesse filho, vocês iam esperar ele crescer, aí você sabe que uma da nora volta e a Ruth fala, não, eu vou contigo. E aqui está um dos versos mais bonitos da Bíblia, né? Quando a Ruth diz assim, ó, onde a senhora for, irei eu, onde a senhora habitar, eu habitarei, o seu Deus será o meu Deus, o seu povo será o meu povo, onde você morrer, eu vou morrer também. Uma declaração linda. E aí a Noemi percebe que a Ruth estava inflexível e que, de fato, iria retornar com ela. E aqui eu abro um parênteses rápido, porque, geralmente, ô Gilmar, a relação entre sogra e nora é algo meio pejorativo. Sim ou não? Geralmente, a gente quer sogra bem longe da gente. Não é assim? E algumas sogras querem as noras bem longe delas, ou genros também. Mas o fato é que a Bíblia conta para a gente de uma relação bela, de uma relação linda entre sogra e nora. E o mais impressionante é que o marido já não vivia mais, o marido de Ruth. Ela não tinha mais compromisso com a Noemi, mas ainda assim ela continuava cuidando da Noemi, evidenciando o caráter belo, o caráter lindo que essa Ruth tinha. O fato é que elas retornam, a Noemi e a Ruth. E quando Noemi e Ruth chegam à terra delas, olha o que acontece no verso 17. Capítulo 1, verso 17, o texto bíblico diz assim, 1:17. O texto conta para a gente, na verdade, o verso 17 é a fala de Ruth para Noemi. Eu quero pular esse texto por questão de tempo. Eu quero ler com vocês o verso 19, que o texto bíblico diz assim, prosseguiram, pois, as 2 até Belém. Ali chegaram, ou ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. E a pergunta que era feita era essa aqui, ó. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres de Belém. Mas ela respondeu, não me chame mais de Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. As mãos de Deus pesaram sobre mim. Eu estou lendo a Nova Versão Internacional. De mãos cheias eu parti e de mãos vazias eu voltei. O Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Tem muita coisa para falar aqui, queridos. O que acontece? A Bíblia conta para a gente que quando a Noemi, junto com Ruth, regressam para Belém, a Noemi estava tão irreconhecível que as mulheres olhavam e falavam assim, será que é aquela ali Noemi? E o texto bíblico no original sugere que essa indagação a respeito de Noemi é porque, infelizmente, a situação dramática que ela havia vivido tomou uma proporção tão grande. Na fala dela, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus tornou a minha vida amarga. A vida de Noemi se tornou tão amarga, mas tão amarga, que isso alterou inclusive o seu aspecto físico, ou isso a desfigurou. É nesse sentido que quando Noemi chega, as mulheres perguntam, será que é aquela ali Noemi? O transtorno emocional de Noemi a desfigurou. O que a Bíblia está retratando aqui é uma mulher com uma dor emocional tão grande, mas tão grande, que ela se tornou irreconhecível. Eu já encontrei pessoas assim. Você já? Eu já encontrei mulheres jovens assim, que por golpes muito duros da vida, as conheci num contexto,
as encontrando em outro momento, não é possível que seja a mesma pessoa. Não é possível que a vida fez isso dela. Ou não é possível que os caminhos e descaminhos que ela escolheu transitar trouxe ela a esta condição. O fato é que a dor da Noemi era tão aguda, a ponto dela própria reconhecer e dizer assim, me chama de Mara, porque a minha vida se tornou amarga. E aí ela diz, de mãos cheias eu partir daqui, de mãos cheias ela está se referindo aos filhos e ao marido, e de mãos vazias eu voltei. Pergunta para você, rápida, deu meio-dia. Noemi estava certa nessa avaliação dela? Sim ou não? A Noemi partiu de mãos cheias e voltou de mãos vazias. Está certa essa declaração da Noemi? Ela voltou de mãos vazias, sim ou não? O que você acha? Ela voltou sozinha? Ela voltou desacompanhada? Ela voltou sem ninguém? Em realidade, a Noemi, ela tinha nas mãos dela uma das bênçãos mais valiosas que um ser humano poderia ter. E uma das bênçãos mais valiosas e preciosas que um ser humano pode ter é alguém do lado para cuidar dele ou dela. E a Noemi tinha. E esse alguém era a Ruth, essa nora de Deus que diz para Ruth, que diz para Noemi, Noemi, onde você estiver eu vou estar, eu morro com você, eu não te largo, Noemi. Só que a Noemi, a dor dela era tão aguda e tão profunda, que ela diz assim, eu voltei de mãos vazias. E aqui eu tenho uma lição com uma frase de efeito para você colocar na mente e no coração. Não é que faltava bênção para Noemi. É que a amargura de alma que ela sentia era tão grande, mas tão grande, que fazia com que ela não percebesse a dádiva e a bênção que Deus estava colocando nas mãos dela. Sabe qual que é a lição prática para você e para mim? Não é que nos faltam bênçãos. Não nos faltam bênçãos. É que às vezes os nossos olhos estão tão anuviados por causa das amarguras da vida ou por causa da rotina da vida que a gente deixou de perceber como nós somos objetos das bênçãos de Deus. Não nos faltam bênçãos. Talvez a gente não tenha percebido elas. Outro dia, e não é coisa de coitadinho que eu vou dizer para vocês não, viu? Amanheci um sábado de manhã e fui tomar banho feliz. Eu estava tomando banho para ir para a igreja feliz, radiante, em êxtase. Sabe por que eu estava feliz naquele sábado de manhã tomando banho? Porque na noite anterior eu fui dormir cedo. E eu dormi 8 horas à noite, consegui dormir 8 horas. E quando eu acordei naquele sábado para ir para a igreja, nossa, eu estou revigorado. Que bênção é poder dormir 8 horas. E como disse, não é para pensar, coitadinho, trabalha muito, não dorme 8 horas, é nada, porque eu sou desorganizado mesmo, e eu tenho que me organizar, o trabalho tem que ser feito, mas sem saúde você não trabalha. Então, o fato é que, nessa rotina frenética, sai da casa do irmão 11 da noite, chega em casa 11h30 da noite, até tomar banho e comer, já são 2 da manhã, mas não, Deus não quer isso da gente. Mas o fato é que quando eu dormi aquelas 8 horas e eu amanheci o dia, eu falei, nossa, eu estou feliz porque eu dormi e acordei descansado. Olha que bênção. Agora, se você dorme e acorda descansado todos os dias, você deixou de perceber o valor dessa bênção. Se você tem condição de todos os dias comprar um yakisoba, você não sabe o valor que é alguém pagar um yakisoba grande para você, porque você está acostumado com essa bênção. Se você vai chegar em casa hoje e vai receber um abraço acolhedor da sua mãe, ou vai poder dar um abraço acolhedor nela, talvez você deixou de perceber o valor dessa bênção porque você ainda a tem. Mas quem já há 10 anos tem calculado o tempo, nossa, esse é o 10º ano, Dia das Mães que eu passo sem ela. Talvez você não saiba o valor da mãe, porque não nos faltam bênçãos. É porque talvez a gente deixou de se dar conta delas ali. E a Noemi estava tão amargurada que ela deixou de dar conta da dádiva que Deus deu para ela. Eu tenho que terminar a história, eu vou terminar em 2 minutos, mas o fato é, queridos, eu disse para vocês que a Ruth era uma mulher com M maiúsculo.
E para essa mulher com M maiúsculo, Deus ia dar um homem com H maiúsculo também. A Bíblia diz que assim que elas chegam na terra de Belém, na manhã seguinte, a Ruth se coloca em pé e diz assim, eu vou caçar comida para a gente comer. E a Bíblia diz então que ela sai para caçar comida. E ali, enquanto ela está caçando comida, ela diz que, a Bíblia conta para a gente que ela entra nas terras de um homem chamado Boaz, esse cara aí mesmo. E a Bíblia diz que quando esse Boaz chega, o Boaz olha a Ruth e ele decide cuidar de Ruth. Ele ouve dizer quem é a Ruth e tal, você conhece toda essa parte da história. E Boaz, acreditem, era um homem com H maiúsculo. Grande homem de Deus era Boaz. Você vai falar, pastor, o texto do livro não fala sobre o caráter de Boaz. Como é que você sabe que o Boaz era um homem de Deus? Quando você lê o capítulo 2, você vai ver Boaz tratando bem os empregados dele. Quer medir, ouça aqui rapidinho, você quer medir o caráter de alguém? Observe como esse alguém trata aqueles que estão abaixo dele nessa escala hierarquizada que a gente vive. Você quer saber se alguém é ou não é um homem de caráter? Não olha como ele trata o chefe ele vai tratar bem. Olha como ele trata o funcionário. Não olha como ele trata o rico que entra na igreja, olha como ele trata o pobre. Então, a maneira como alguém trata um outro alguém que nessa sociedade hierarquizada que a gente está abaixo dele, é evidência do caráter. E o Boaz tinha tanto caráter que ele passa uma noite inteira com Ruth e respeita ela. Você conhece a história, né? Fato é que vai ter um casamento lindo entre Boaz e Ruth. Eles se casam. E ao se casarem, eles têm um filho. E a esse filho é dado o nome de, quem acertar ganha um chocolate. Era dado o nome de? Não. Era dado o nome de Obed. Esse Obed iria também ter um filho. E ao filho do Obed ia ser dado o nome de Jessé. E Jessé ia ter um filho também. Ia dar o nome de Davi. A Noemi, sem saber, ela se tornou bisavó do maior rei de Israel. Como se não bastasse, a Noemi, ela estaria, ou a Ruth estaria, na árvore genealógica do Cristo. Lembra quando eu disse para vocês, lá no começo, isso é de arrepiar, irmãos, que a Noemi, enquanto passava pela dor dela, não tinha resposta. Senhor, como é que o Senhor me tira da minha terra? Por causa da fome. Como é que eu vou para uma terra de estrangeiro e lá eu perco os 2 filhos, perco uma... Como é, Senhor? Aí eu me lembro, a essa altura, de um texto de Neemias, quando ele diz assim, o Senhor transformou maldição em bênção. Que alto privilégio a Noemi teve em se tornar a matriarca do nosso Salvador Jesus Cristo. A Noemi certamente foi uma das maiores mães que existiram nessa terra, porque foi da linhagem dela que o nosso Salvador foi colocado aqui nesta terra. Recado de hoje para você, mamãe. As mães passam por agruras, né? As mães sofrem quando veem os filhos sofrendo. A mãe sofre quando vê o filho com necessidade financeira, com fome. A mãe sofre quando vê o filho rumando por decisões indevidas. A mãe sofre quando tem que enterrar o filho. A Noemi enterrou 2. Minha mãe enterrou 1, com 21 anos de idade. Mas a gente não conhece os planos de Deus. A nossa vida está nas mãos daquele que não treme. Aquele que é todo-poderoso é aquele que governa o mundo da sala de comando do universo. Assim como na história da Noemi, situações que aparentemente eram apenas tragédia, Deus transformou em algo maravilhoso. Tenho certeza, mãe, que se você é exemplo de Noemi, é exemplo de Ruth, continuar confiando em Deus, orando a Deus, se entregando a Deus, dedicando sua vida a Deus, Deus vai fazer por você aquilo que você não é capaz de fazer. A Noemi não era capaz de pôr comida na mesa para os filhos, tinha fome na terra. Ela não foi capaz, inclusive, de poupar os filhos da morte. Não foi. Mas Deus tinha um plano maior. Deus tem um plano maior para a sua vida também, mamãe. Deus te abençoe da mesma maneira como abençoou a vida de Noemi e a vida de Ruth. Feliz Dia das Mães para todas. A gente tem um hino, né? E aí depois a gente ora junto.
Vamos colocar-nos em pé? Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali, eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de Pai querido, obrigado pelo cuidado tão carinhoso que o Senhor tem com todos nós. Obrigado por essa história tão fantástica da Bíblia. Ó Senhor, ajuda-nos a aprender com aquilo que o Senhor fez na vida de Noemi. Aquilo que era ou que parecia ser apenas tragédia e amargura, o Senhor transformou em algo lindo, maravilhoso, encantador, deu a ela o privilégio de se tornar a matriarca do nosso Senhor Jesus. Ajude, Senhor, para que as mamães que aqui estão, que nos momentos difíceis que enfrentarem, elas saibam que o Senhor não perdeu o controle das coisas, Pai. Ajuda-nos a enxergarmos as bênçãos que temos, ajuda-nos a não permitirmos que passem despercebidas. Tome conta dos meus irmãos, leva todos seguros para casa, na tua companhia, dê a todos, diante de nós tem uma semana nova, desconhecida para a gente, para o Senhor não, que por tua graça o Senhor possa nos fazer vencedores sobre ela. Essa é a nossa prece, na certeza de que ouve a gente, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria de agradecer nosso querido amigo, pastor Danilo. Muito obrigado, pastor, que Deus continue abençoando o seu ministério. E desde já quero fazer um convite a todos para que na próxima quarta-feira
estejam conosco a partir das 20 horas. Nosso querido amigo e irmão Aldeti vai estar, Aldete, desculpe a pronúncia, eu não sei como exatamente é, tá? Mas se pronunciar errado, Aldete, você corrige aqui a gente na quarta-feira. Ele vai estar pregando para nós, está transmitindo a palavra de Deus. E se você tiver a oportunidade, dê um grande abraço na sua mãe hoje. Eu estou aqui indo para a casa da minha, dar um abraço a ela lá. Que você abrace e dê um beijo na sua mãe também. Tenham uma ótima tarde de domingo e que Deus abençoe a cada um de vocês, meus queridos. Tudo de bom e vão em paz para os vossos lares.